Teve um dia que eu fui, ele tinha chegado do trabalho e aí ele mandou eu comprar um pó de café pra ele. Meu primo tava indo subindo a rua, a escada, aí eu falei, vou pôr, ele falou, vou com você. E ele, nesse dia ele tava com um joguinho, aí chegamos no mercado, comprando e jogando, isso aí demorou, tipo 1 hora pra me ir e descer, né? Aí fui lá, comprei, e eu descendo pra minha casa, brinco com o joguinho ainda. Eu lembro quando eu desci a escada da minha casa, meu pai já tava lá, já com um pedaço de madeira na mão, já começando a me xingar, né, de maldito, seu monstro. Eram essas palavras que iam na boca dele, me amaldiçoando e demorou até agora, e cadê meu pó de café e tal. E quando eu desci ele já veio e bateu até quebrar a madeira. Aí quebrou a madeira, minha mãe falava nada, meus irmãos dentro de casa lá, tipo, todo mundo chorando. Aí quando não quebrou a madeira ele não parou, ele saía cheio de vergão, aí toma banho, jogou sal grosso, aí toma banho, aquela tortura, né? E minha mãe falou, bem feito, próxima vez você vai mais rápido, né? Então aquilo ali trouxe uma revolta na minha vida ali. Eu acho que eu tinha aqui nessa época, eu tinha uns 10 anos já. Aquilo ali trouxe uma marca no coração, que eu tinha muita raiva, meu pai pra mim, eu vejo ele como um monstro, entendeu? Que ao mesmo tempo que ele abandona, ele deixa esse lastro de destruição e ele quer que as pessoas estejam sempre correndo atrás dele. E acho que a minha vida não ia ser tão boa assim, eu não acho que é saudável também. Eu acho que se uma pessoa, ela se comporta de uma forma que ela tem coragem de abandonar filhos, não dá pra achar que essa pessoa ela ia fazer uma diferença muito positiva na sua vida, assim. O episódio mais marcante desse abandono que eu tive do meu pai, eu acho que com certeza foi o dia que a gente brigou e eu acabei dando um soco nele. Tipo, eu acho que naquele dia meio que veio tudo assim, de toda a história que a gente tinha de discussão, de briga, de eu ver os dois brigarem, dele ser, tipo, sabe, alheio a tudo. Então meio que, eu acho que naquele dia que eu dei um soco na cara dele, meio que foi, eu acho que foi a epítome de tudo, foi o ápice de toda aquela merda que tava acontecendo. Eu acho que é muito triste você perceber que não tem nada pra você agradecer ao seu pai, assim. Eu não consigo pensar em nada que meu pai fez. Assim, é engraçado porque eu amo meu pai, porque eu acho que os filhos têm que amar os pais. Só que ele errou muito comigo, sabe? Ele errou muito. E eu fiz um pouco as pazes com isso. Tipo, eu passei na universidade e ele virou pra mim e falou assim, eu não gostei do curso que você escolheu, eu não gostei da universidade que você escolheu, eu acho que você não deveria fazer. Então, assim, são situações que beiram o absurdo, dado o comportamento dele, assim, de achar que, por exemplo, eu querer fazer uma universidade era um erro, era uma coisa de menina mimada. Ele tinha muito esse comportamento de assim, eu ter 11 anos, assim, ele foi embora de casa quando eu tinha 3, voltou quando eu tinha 11, colocou o meu nome na minha certidão, porque até os 11 anos eu não tinha o nome dele na certidão. E aí, em alguns momentos, ele era do tipo de pessoa que virava pra minha mãe e falava, olha, eu não concordo com a educação que você deu pra Stephanie ou pra minha irmã. Eu acho que elas são muito mimadas, acho que você falhou em alguns aspectos. Que pessoa fica fora 7 anos fazendo sei lá o quê e volta e fala, tipo, eu não gostei da educação que você deu? Quando eu me senti abandonado pelo meu pai foi quando eu fui pra escola, né, com 7 anos de idade. E eu indo pra escola sozinho e chegando lá, eu vi os meninos, todos os pais lá, mães, se despedindo dos filhos ali. E quando eu entrei pra escola, fiquei olhando pra trás e falei, como assim, né? As crianças, todo mundo aqui com seus pais. E eu olhei pra trás e falei, vim sozinho. Né? Aquilo ali foi uma marca ali que a partir desse momento eu me senti, sabe, abandonado, porque ninguém me acompanhou, né? Como um filho pra escola, primeiro dia. E sozinho, ver seus pais, seus amigos acompanhando e eu aquele dia sozinho. Então ali eu me percebi
esse abandono, entendeu? Na época que eu tinha 18 para 19 mais ou menos, e meus pais começaram a se afastar demais e ele não aparecia mais em casa. Minha mãe vivia depressiva por causa disso. Ela meio que desconfiava, mas também meio que não queria acreditar também. E aí foi quando a gente descobriu que ele estava traindo ela nessa época. E aí depois disso foi só ladeira abaixo. Não perdi totalmente contato com ele, perdi a afinidade que eu tinha com ele. E aí eu acho que foi nesse ponto que eu parei de considerar ele da forma que eu considerava. Depois que eu descobri que ele tinha traído ela, eu parei de considerar ele como um pai o ideal de pai que eu tinha dele. Foi mais ou menos nessa época. Se eu tivesse tido meu pai presente, com certeza eu teria uma vida muito diferente, porque, claro, ter essa figura masculina na sua vida eu acho que faz muita diferença, é uma questão de segurança também, né? E eu não me senti segura muitas vezes, e por conta disso eu acabei depositando segurança em outras pessoas que não necessariamente tinham responsabilidade de me proteger. Durante os anos eu fui tendo um monte de madrasta e eu tive também padrastos diferentes e fui passando por famílias, a família do pai da sua mãe, a família do pai da sua mãe não, do namorado da sua mãe, a família do namorado, da namorada do seu pai, os filhos da namorada do seu pai, de repente não é mais. Então assim, nesse quesito de família, eu acho que eu poderia ter tido uma vida muito diferente, muito mais estável. Pelo menos até a época em que eu ainda dependia do meu pai para me buscar e passar os finais de semana, eu não tinha esse controle. Outra coisa que eu acho que pesou muito foi em relação ao primeiro relacionamento que eu tive na minha vida, né? Meu primeiro namorado, que eu passei 10 anos junto com ele e eu senti em vários momentos assim que meu pai fez muita falta. Tanto que, nossa, várias situações que a gente brigava, eu falava, eu queria ligar pro meu pai, porque eu acho que como homem ele poderia me ajudar muito mais que uma mãe de repente, sabe? Mas não dava. Acho que eu tive uma vida muito boa, assim, eu não tive uma vida ruim no sentido afetivo e de qualidade em todos os aspectos, assim, acho que morar no interior, ter uma mãe que contou com o apoio de toda a família dela, ter uma rede muito forte, ter avós que eram muito presentes, nunca me faltou nada, nunca deixei de fazer uma coisa ou de ter até mesmo uma coisa por conta disso, assim, acho que inclusive dado o comportamento do meu pai, assim, que é um comportamento que ele é muito abusivo em relação principalmente à minha mãe, de querer controlar, de querer mandar e até mesmo comigo também ele foi assim, ele em determinado momento, quando ele retorna para as nossas vidas, e aí o retorno realmente é muito mais no sentido de dar o nome na certidão, e é uma lógica muito machista, muito abusiva, de controle, de querer dominar, de que ao mesmo tempo que ele abandona, ele deixa esse lastro de destruição e ele quer que as pessoas estejam sempre correndo atrás dele. Quando eu usei droga a primeira vez, quando eu roubei, acho mais quando eu usei a droga, né? Se ele fosse se meu pai estivesse presente ali, eu creio que eu não teria medo de falar, né? Quando vieram me oferecer, eu falar, não, meu pai me oferecendo uma droga e tal, né? Mas se ele estivesse presente, eu acho que isso aí não aconteceria. Existia uma pessoa na minha vida, né, que ele, como eu falo, foi um cara que me adotou, entendeu? Uma pessoa assim que no dia dos meus 15, quando eu fiz 15 anos, ele me deu um presente, falou, parabéns pra você, já que você precisar comigo, pode contar com a minha pessoa. Eu olhei pra aquele cara e falei, uau, mano. O cara falou que o dia que eu precisar dele, eu posso contar com ele. Eu falei, meu, demorou. E nesse dia ele me deu um presente, ele me deu 3 papelotes de cocaína, ele falou, parabéns, mano. Eu olhei e falei, que é isso? Ele falou, seu presente de aniversário, feliz aniversário. Da onde eu já comecei a usar droga, e esse cara
como eu falo, né, foi um pai que me adotou no mundo, entendeu? Que me mostrou um caminho, né? Me mostrou um caminho ruim, né? Um caminho onde me levou para as drogas, onde me levou a roubar, onde me levou a traficar. E esse cara me ensinava tudo, e ele sempre é um cara que estava do meu lado, sempre estava próximo, sabe onde que eu ia, ele ia fazer coisa, ele estava, né, sempre bem perto de mim. Então assim, era uma pessoa que eu contava com ele para tudo, né? E ele me adotou, ele me mostrou várias coisas assim que eu, no nosso ver hoje, não era bom, entendeu? Mas eu me espelhei naquele cara, eu queria ser igual a ele, né? Tipo, todo momento que eu precisava, ele tava lá, entendeu? Um dia que eu tive uma overdose, ele tava lá, né? Nos momentos difíceis ali que eu passei ali, nas minhas corridas, quando eu tinha dinheiro, ele tava lá para me ajudar, para me direcionar. Então esse foi uma pessoa que eu me espelhei até os meus 23 anos. Eu aprendi muita coisa sozinho. Minha família uma família assim, eu vim de família simples, não tinha muita instrução em relação à visão de mundo, essas coisas, então eu tive que correr atrás, tive que buscar tudo sozinho e ir atrás quase tudo sozinho. Eu tive a sorte de conhecer a Mônica nessa época, quando meus pais se separaram, e ela já tinha mais vivência, ela era mais velha que eu, então ela tipo, me ajudou muito nesse sentido de dar esse direcionamento pra minha vida, assim, não nesse sentido dela ser a minha outra mãe, mas no sentido de tipo, me ajudar mesmo. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode ir pra cá, você pode ir pra lá, você tem essas opções aqui, você vai conseguir, sabe? Essas coisas de motivar, enfim. Porque eu lembro dos meus pais me dizendo isso, dos dois, mas não dizendo no sentido de acreditar verdadeiramente que eu poderia concluir. Aquela coisa mais de falar pra você, não, se você acreditar você consegue, mas não, tipo, mas não falava a verdade, assim, sabe? Tipo, falava assim, mais de, tipo, pra consolar, porque a gente vivia sempre naquela mesmice, naquele ciclo ruim de só desventura, só coisa ruim acontecia. Toda vez que a gente conseguia alguma coisa, aí vinha uma porrada, aí caía de novo, aí conseguia uma coisa, caía de novo. Então eu acho que eu aprendi sozinho, eu acho que eu aprendi com a ausência dele foi... eu vou dizer a palavra, mas vou ter que dizer que é resiliência. Eu odeio essa palavra. Mas eu acho que eu aprendi a ser mais isso, a ser mais resiliente, de entender essas coisas que aconteciam comigo e poder melhorar com elas. Quando eu fui morar fora, meu pai foi contra essa decisão, enfim, mesmo que fosse algo provisório. E ele ficou um pouco com raiva da situação e a gente até acabou marcando um almoço de despedida, que ele nunca apareceu, nunca me deu uma satisfação também. E ok, eu fui. E depois de alguns meses lá, eu comecei a ter alguns problemas e eu precisei muito da minha família. Eu acabei ligando pra minha mãe, contando pra ela o que estava acontecendo, porque assim, tava sozinha, né? Tava com meu namorado, mas alguns amigos que eu tinha acabado de conhecer, mas precisava de suporte. E aí a minha mãe acabou ligando pro meu pai. E o meu pai, meio que eu pensei, né? Não vou falar pra ele, porque senão ele vai falar, eu te avisei. Mas não, ele foi, ele pegou adiantamento com o chefe dele, transferiu dinheiro pra mim. E aí a gente se falou por telefone, né? E eu falei, pai, eu acho que eu vou desistir, que eu vou voltar. E ele falou, você não vai voltar porque a minha filha não desiste, você saiu daqui falando que você ia fazer esse curso e você vai terminar o seu curso, não importa o que a gente precise fazer daqui. E que você saiba e que o seu namorado, ex-namorado, enfim, saiba que você tem pai, que você tem mãe, que qualquer coisa que ele te fizer aí, quando você voltar aqui, quando ele voltar aqui, ele vai se ver comigo. E aí eu senti, caramba, não, calma, meu pai tá ali, entendeu? Ele pode não estar no dia a dia, ele pode não estar
Mas se a coisa ficar muito feia mesmo, eu vou poder contar com ele. Então foi um momento muito importante. E também, assim, desde então eu não precisei mais chegar a esse ponto, né? Mas eu acho que foi algo meio marcante na nossa relação. Quando ele voltou, ele realmente foi muito controlador em várias situações que nem fazia justificativa, dado que ele nunca foi presente na minha vida. Mesmo quando ele retornou, ele não era presente, assim. As histórias com ele eram muito pesadas, do tipo, me esquecer nos lugares, assim. A minha mãe nunca me esqueceu, porque ela nunca parava de pensar em mim. E meu pai me esquecia, tipo, fui tomar uma cerveja e te esqueci. Então é muito difícil você entender que essa pessoa, em alguns momentos, ela quer dizer pra você o que você deve fazer da sua vida, não sabe, às vezes, nem seu nome direito. Eu não duvido que se eu falar escreva meu nome, ele vai escrever errado. Não sabe a cor que você gosta, não sabe o que você fez na semana passada. Eu e meus irmãos, mais um primo meu, a gente começou a vender droga lá na rua, lá tudo, e foi indo. Aí chegou um dia que meu pai tava no bar, a gente vendia, era na esquina do bar, meu pai desceu, e nesse dia minha irmã subiu. Daí ela falou, o pai tá chamando você, o Santos, o Dinei e o Leandro lá em casa. Ó. Daí disse que a gente desceu, ele tava com o revólver na mão. Daí a gente desceu lá, encostado na cozinha assim. Daí eu tô sabendo que vocês estão vendendo droga, hein? E é o seguinte, se vir alguém chamar aqui pra querer droga, eu vou matar. Ele puxou outro revólver, ó. Tem aqui, depois eu mato cada um de vocês. Já estão sabendo, entendeu? Lá ali, falei, nossa, agora a casa caiu. Eu desci com meu pai com o revólver na mão, ele sendo policial, né? E ele ficou furioso com isso, entendeu? Ele ficou furioso com isso aí, então foi trazendo mais revolta. Aí meus irmãos foram embora de casa, né? Foram morar em outros lugares e eu continuei lá. Mas nesse decorrer aí, ele começou a ter algumas mudanças, entendeu? Tipo assim, tô perdendo meus filhos para as drogas, né? Aí no estudo meu irmão foi preso. Nesse que meu irmão foi preso, eu tava junto com ele lá, quando ele tava vendendo droga, meu irmão foi preso. E eu tava descendo, os policiais levaram também. Daí meu pai falou, não, isso aí você não vai levar não. Isso aí que você pegou com o flagrante, pode levar isso aqui. Vai, Sérgio 10. Né? Aí nesse dia ele falou, tá vendo? É isso que você quer pra sua vida. É isso que você quer pra sua vida. Mas assim, mas já era um pouco tarde, que a gente já tava ali com uns 18, 19 anos já. Ele já estava totalmente envolvido, entendeu? Meus irmãos já estavam totalmente envolvidos, entendeu? Mas para ele foi assim, foi algo que naquele dia eu falei, ele vai matar nós agora. Quando nós vimos eles com a arma na mão, pensei, ele vai matar a gente, entendeu? Eu tento não repetir o que o meu pai fez comigo é ser agressivo na hora de chamar atenção. Minha educação foi assim, né? Tipo, educação modo antigo, né? Dessa galera aqui, da minha idade mais ou menos, você conversa sempre foi a mesma coisa, assim, tipo... Não era de, vamos conversar, não tinha pedagogia na hora de resolver algum conflito. Era só, a pedagogia era bater. Aí eu tento evitar isso, de bater, de gritar... Mas muitas vezes eu acabo me excedendo com isso, mas a Mônica me chama atenção também por causa disso, porque ela fala que eu sou muito forte e tal, e às vezes eu não meço a força que eu tenho e pode acabar machucando ela. Eu não quero isso, eu só quero, tipo, mostrar um ponto pra ela, só que como eu aprendi desse jeito, às vezes fica difícil quebrar esse, sabe? É difícil quebrar esse ciclo de tipo... É meio que reação, assim, automática. Tem que ficar, tipo, tem que respirar pra não fazer o mesmo que o mesmo que meu pai fazia comigo, minha mãe. Então, tipo, eu tentar não ser violento e tentar não ser reativo do que a ação que ela faz. Porque no final ela é uma criança, né? Bom, com a ausência paterna, eu me sinto mais, assim, certa do que eu quero pro meu futuro, por exemplo. Eu não sei se vou ser mãe, por exemplo, mas com certeza, se eu for, eu vou ter que pensar com muito cuidado quem vai ser o pai do meu filho, sabe? Porque quando você tem pais separados e um pai ausente,
você sabe exatamente o que você não gostaria para outra criança, sabe? Você não quer que ela passe por isso. Então, com certeza, isso vai pesar muito na hora de decidir se é que dá pra decidir, né? Quem vai ser o pai do meu filho, como que é um relacionamento, mesmo se não dá mais certo, se você se separa, o que esse pai tem como responsabilidade por essa criança, qual a importância dele estar na sua vida, porque eu vejo muitas vezes, eu passei por isso, né? Quando os meus pais se separaram, a minha mãe e meu pai não se falam, eles não conversam nem nada disso, e por ela talvez seria melhor se ele tivesse ficado distante, sabe? Mas eu não penso dessa forma e com certeza não afastaria meu filho do pai ou o pai do meu filho, entendeu? Eu faria questão, talvez lutaria para que ele entendesse a importância de ser pai. O mais marcante da minha relação com meu pai foi quando no segundo ano, no primeiro ano da faculdade, pro segundo ano, ele começou a me processar, porque como eu já tinha feito, no primeiro ano da faculdade eu entrei com 18, e aí ele queria parar de pagar pensão. E dentro da lei brasileira, quando seu filho está estudando, está na universidade, você é obrigado a continuar. Você tem que continuar a pagar a pensão. E aí, a minha mãe, ela pegava o dinheiro da pensão que ele pagava e simplesmente, como eu morava numa cidade que era distante, eu não conseguia ir e voltar, ela usava esse dinheiro, justo esse dinheiro, para pagar o lugar onde eu morava. Porque meu pai, ele não respeitou a minha escolha, porque como eu tinha passado em outros cursos, ele achava que se eu fizesse esses outros cursos, eu ia ganhar mais dinheiro, que era uma coisa que ele nem tinha a ver com isso, e eu poderia estudar mais próximo de casa. Só que minha mãe sabia que eu queria fazer arquitetura. E aí eu lembro que, acho que o mais marcante dessa situação foi que o juiz não só falou que era absurdo meu pai querer reter a minha pensão, mas ele começou a dar uma lição de moral no meu pai, falar que ele nunca tinha visto um pai ficar bravo porque a filha era uma boa aluna, porque a filha era uma boa filha, porque a filha estava querendo estudar e que era uma situação extremamente absurda, que pais no lugar dele iam estar orgulhosos e ele estava me processando e que ele nunca tinha visto isso e que ele estava chocado. A minha relação com meu pai hoje, ela é uma relação que eu falo que é de Facebook, até um pouco... Porque, sei lá, você entra no Facebook, tem várias fotos nossas de dias dos pais, de festas na casa da família, mas a gente se fala bem pouco, quase nada, assim, e se vê bem pouco também, é quando coincide. O que eu diria pro meu pai hoje, pra tentar colocar esses pingos nos is, eu acho que eu diria pra ele, sei lá, não foi culpa dele, ele também não teve pai, então não sei se ele acabou trazendo isso dele não ter um pai pra vida dele também, então tipo, não sei se foi um ciclo só. A relação com meu filho hoje é assim, eu tento estar sempre presente em tudo, entendeu? Sempre presente, direcionando, né, conversando, mostrando. Samuel, ele tem 4 anos, mas é um menino muito esperto. Até que eu cheguei hoje do trabalho, que ele tava aqui pulando meu pescoço aqui, pai, sou seu grude e tal, não sei o que, isso é maravilhoso. Então assim, eu tento estar próximo, ser participativo em tudo, né? Na escola, tem reunião, às vezes quando dá pra mim eu vou, né, levo na escola, levo pra natação, a gente tá lá junto, passeia, a gente brinca, então assim, o Samuel, pra mim, assim, eu tento mostrar pra ele algo, né, algo diferente daquilo que eu vivi, né, até porque a partir de quando isso foi restaurado na minha vida, esse relacionamento com meu pai mudou muito, então assim, eu comecei a entender aquilo, o porquê meu pai não me dava o amor, não me dava atenção, né, porque ele não teve um pai também. Então não tinha ninguém para dar isso para ele. Como que ele vai dar amor para um filho se ele não recebeu? Como que ele vai direcionar o filho se tipo, ninguém direcionou ele? Foi gerado e foi criado só com a minha avó, entendeu? Então assim, hoje eu tento pegar o Samuel e dar atenção, tá junto, ser participativo. Às vezes eu repreendo, né? Mas não da maneira que eu fui repreendido, entendeu? A gente conversa. Então assim, eu tento hoje ser bem presente, né? Bem presente mesmo, assim, que é... Eu xodó esse negócio. Nos primeiros dias depois que você se foi, sentei no balanço vermelho que você me deu e como não podia fazer mais nada, aprendi a te esperar até o dia que você quisesse voltar a me balançar. E te esperei.
Na primeira festa da escola pra você, fiz corações de cartolina com seu nome dentro, ensaiei cantar aquela música do Fábio Júnior e te esperei. Pensei que no meio daquelas várias pessoas você ia surgir pra me ver, que nem acontecia nos filmes de sessão da tarde. Então até o último minuto eu cantei olhando a porta e te esperei. Nos meus aniversários eu te esperei, nas formaturas eu te esperei, no almoço de domingo eu te esperei. Quando me fizeram chorar a primeira vez no recreio eu te esperei. Quando não sabia pentear meu cabelo, que era como o seu, eu te esperei. Quando o primeiro garoto me fez me sentir um nada, eu te esperei. Incansavelmente te esperei. Guardei sua foto no fundo do meu armário, guardei seu urso azul que você me deu, guardei a memória do balanço vermelho e te esperei. Esperei o equilíbrio, esperei o balançar no sentido certo, esperei o empurrão para chegar mais alto. Eu esperei seu tempo, esperei sua mudança, esperei até o último momento. Sentei no balanço e esperei o seu impulso. Esperei. Quando você voltou, disse que tinha mudado, que sabia o que tinha feito de errado e prometeu nunca mais me abandonar. E eu vi meus pés nas nuvens e senti o vento no meu corpo. Eu esperei você. Eu esperei você me dar todas as provas que por você eu nunca seria amada. Esperei tanto que agora eu sei me balançar sozinho.